Vamos apertar várias vezes aqui. Aí. Apareceu a onda quadrada, né? Opa, lindinha. Muito bem. Aí. Se a gente der um zoom aqui na onda quadrada, David, olha o que apareceu aqui, ó. Que agora nós temos uma rampa de subida, ó. Um tempo de subida amortizado pelo capacitor. Consegue ver aí? Sim, perfeito. Perfeito. E agora na descida que antes era brusca, olha o que está acontecendo também, ó. Olha lá, ó. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações pro YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos pra cima. Por que tem esse capacitorzinho aqui, ó? Por que tem o C4137 aqui, ligado nesse resistor, e ele não está levando o 3.3 direto para a entrada digital que está além do keypad? É para esse capacitor amenizar o bouncing effect. É para ele tentar eliminar o bouncing effect. Por quê? A função do capacitor é qual, David? Armazenar cargas elétricas, armazenar energia. Então, quando você pega o capacitor e coloca nesse circuito aqui, dessa maneira, olha só que interessante, ó. A partir do momento que o capacitor está carregado com os 3.3 volts, ou 5 volts nesse caso, ele está estável, bonitinho. Apertou o botão, ele vai descarregar. Quando soltar o botão, o que vai acontecer? O capacitor tende a ser carregado com a tensão VCC e ele vai amortizar todos aqueles picos indesejados gerados pelo bouncing effect. Então, ao invés de quando a pessoa soltar e pressionar o botão, a gente ter toda aquela instabilidade, como o capacitor está totalmente carregado ou descarregado, gradativamente controlado aqui o efeito da carga por esse resistor e descarregando rapidamente, nesse caso, porque não tem o resistor de descarga, você tem uma subida suave e, nesse caso aqui, uma descida rápida. Nesse trechinho. Mas existe um mecanismo que você pode usar um resistor para carga e um resistor para descarga. Que é bem comum também. Tá bom? Dessa maneira que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí, nesse caso, você vai controlar o tempo de carga e o tempo de descarga do capacitor. Então, quando der a primeira subida, o capacitor já se carrega e toda aquela flutuação que vai acontecer vai ser amortizada pelo carregamento do capacitor. E quando o botão for pressionado, ao invés de você ter kicks, certo? Bouncings de descida, o capacitor vai descarregar suavemente pelo resistor R4 aqui de 10K, também amenizando o bouncing effect. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês agora, ó. Tá bom? Só que daí não é o osciloscópio número 1 mais, é o osciloscópio número 2, ó. Tá bom? Apareceu a linha aí do osciloscópio número 2? Apareceu. Apareceu? Beleza? Ó, vamos lá, gente. Então vamos gerar vários kicks aqui, ó, para gerar vários zeros e uns. Tá aparecendo vários zeros e uns aí? Opa, top de linha. Muito bem, vamos lá, ó. Vamos lá então, ó. Vamos apertar várias vezes aqui. Aí. Apareceu a onda quadrada, né? Opa, lindinha. Muito bem. Aí. Se a gente der um zoom aqui na onda quadrada, David, olha o que apareceu aqui, ó. Que agora nós temos uma rampa de subida, ó. Um tempo de subida amortizado pelo capacitor. Consegue ver aí? Sim, perfeito. Perfeito. E agora na descida que antes era brusca, olha o que está acontecendo também, ó. Olha lá, ó. Nós temos uma rampa de descida que é exatamente controlada pelo resistor R4. Então, pelo fato de a gente ter uma rampa de subida, que é o capacitor carregar mais devagar e descarregar mais devagar, nós temos o bouncing effect sendo
amenizado por esse capacitor nesse circuito eletrônico show de bola, incrível e sensacional. E aí, qual que é o princípio aqui, né, gente? Ó, só para vocês entenderem, tá? Quando a gente tem o botão solto, nós temos os 5 volts sendo direcionados para o capacitor. Então, nós temos quanto de resistência equivalente aqui daí, David? 20K. 10K mais 10K é a resistência equivalente que vai controlar o tempo de carga do capacitor, até o capacitor estar totalmente carregado com 5 volts. Quando você aperta o botão, qual é a resistência de descarga, o David? Aí é 10K, né? Perfeito, porque daí a malha de descarga vai passar somente a corrente de descarga vai passar somente pelo R4 e não pelo R3. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, com os dois resistores ligados nessa topologia, você tem o controle da partida e da parada da transição de subida e descida, amenizando o bouncing effect. Então, e protegendo o capacitor também, né? Porque um curto-circuito no capacitor também é prejudicial para ele. Então, esse resistor também ameniza esse impacto de descarga. Perfeito, perfeito, né? Então, gente, aqui nesse circuito aqui, inclusive, muita gente pergunta isso, né? Professor, posso descarregar o capacitor colocando o meu alicate nos dois terminais dele, ligando positivo com o negativo? Chave de fenda, né? Posso colocar a chave de fenda para dar aquele arco elétrico brutal? Não, a gente não faça isso, porque isso vai superaquecer as chapas internas do capacitor, o que vai fazer com que a vida útil dele tenda a diminuir brutalmente, tá bom? E, na verdade, David, o circuito do desafio que veio de um circuito eletrônico, de uma placa eletrônica, né, que você tirou e colocou aqui pra gente, né, ele não tem aquele resistor, né? Aí eu acredito que nesse esquema talvez esteja lá no botão já. Isso. Então pode ser que esteja lá no outro ponto do esquema eletrônico. Isso. Né? Legal? Mas aqui, gente, o que o David falou é muito importante, porque quando o capacitor está carregando, o que acontece? Está carregando, bonitinho. Esse cara aqui, ó, ele controla a corrente de carga do capacitor. Só que quando a gente aperta o botão, qual que é a resistência elétrica, David, que vai controlar a descarga do capacitor aqui? Nenhuma, zero. Tendendo a zero. Que é a resistência da chave, né, gente? Tá bom? Então, como a resistência é zero, a corrente de descarga do capacitor, o inrush, o pico de descarga, tende a ser muito alto, o que faz com que as placas do capacitor tenham um aquecimento interno e fazendo com que a vida útil dele tenda a diminuir, inclusive, nesse caso aqui, o curto pode ser gerado por isso, né, David? Exatamente. Boa. Você danifica internamente as placas dele, ele acaba entrando em curto. Exatamente. Inclusive, no curso, o professor ensina a montar um descarregador de capacitor. Tá aqui, ó. Então, nunca coloquem a chave de fenda diretamente nos capacitores, ó. Então, tá aqui, ó. É um circuito tão difícil de montar, né? Esse aqui é complexo, hein? Esse aqui tem que estudar o curso inteiro. É uma resistência de descarga, né, gente? Mas é claro assim, né? Vamos comentar aqui uma coisa importante também. Pessoal, como esse capacitor é de nanofarad, a quantidade de carga dele é bem baixinha. Comparado a um capacitor de 4.000 microfarad, 3.300 microfarad. Né? Porém, a quantidade de carga é proporcional ao quanto o capacitor é sensível. Ao quanto o material que ele é construído é sensível também. Então, assim como para ter um capacitor com uma maior capacitância e uma maior corrente de carga e descarga, você tem um material mais robusto, para cargas pequenas, materiais mais sensíveis, uma corrente de inrush no longo prazo pode fazer com que esse capacitor venha a entrar em curto pelo superaquecimento, e o superaquecimento pode gerar oxidação, um mau funcionamento, e esse capacitor ia parar de funcionar, né? Esperando o quê? Para baixar o nosso e-book. Baixe o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br, porque além da gente apresentar para vocês sobre o curso de Eletrônica Fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta, você pode acessar, já conhece o nosso trabalho aqui baixando do nosso e-book,
gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a lojaeletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo. Se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil, alicates, multi, tudo isso e muito mais você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja, que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível, show de bola e sensacional.